Você não vai perder esse bate-papo que a gente vai ter, né? Com a Kátia Damasceno. Ela está aqui com a gente para falar sobre planejamento para o ano novo. Kátia, prazer te conhecer. Tudo bem, linda? Menina, você está arrasando nesse modelo branco com esse sapato? Especial para trazer muita paz para os relacionamentos e um amor brilhante aí para todo mundo. Olha, gente, a Kátia está aqui hoje para falar sobre planejamento dos casais em 2016. Porque quantas são as promessas que os casais fazem, que as pessoas fazem de uma forma geral, e elas aí vão passando de ano para ano e a gente não consegue colocá-las em prática, né? A Kátia vai dar dicas valiosíssimas de como a gente deve planejar e como deve executar essas promessas de ano novo. Mas antes, dá uma olhada nesse VT. 2016. Ano novo, vida nova. Esse é o desejo de muitas pessoas que reservam o mês de janeiro para planejar e criar metas para o ano que está começando. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, sair do vermelho é o principal projeto dos brasileiros para 2016. Na pesquisa, também é citado o desejo da população de realizar mais atividades físicas, perder peso e até reformar a casa. Mas será que essas pessoas já pararam para pensar que manter um relacionamento amoroso também é digno de um planejamento? Se nenhum dos seus objetivos para o ano novo inclui atividades com o seu parceiro ou a sua parceira, talvez seja a hora de rever essas metas. O planejamento ajuda a definir os rumos da relação e a discutir quais serão os próximos passos que devem ser dados para evitar que a rotina do casal caia na mesmice. Um bom planejamento só tende a trazer bons frutos para que a relação continue sólida. E aí, quantas metas você tem? Você fez uma listinha? Tem muitos itens nessa listinha? A gente estava conversando sobre Não é, isso, Kátia? né? E aí, fazer um monte de metas é legal? Como é que funciona essa questão? A gente precisa estabelecer um número de metas para conseguir realizar no mesmo ano? Para que as metas elas se tornem possíveis, então são necessárias algumas dicas. Primeiro, a gente tem sonhos, né? E tem metas. Então, transformar um sonho em meta. Como? Diminuindo os degraus para a gente conseguir atingir aí este sonho. Tá. O que é o importante quando a gente fala de meta do casal? Primeira coisa, o casal tem que parar, sentar e juntos planejar quais vão ser as metas daquele ano. Porque senão a mulher quer uma meta e o homem quer outra meta. Não se conversam e ficam os dois conversando e aí vai acabar que cada um vai correr para um lado. Mas e aí, quando nessa hora, nessa conversa, nesse momento de sentar e ajustar os ponteiros para ver quais são as metas importantes para os dois, se cada um quer ir para uma direção, como fazer para rolar esse entendimento de que existe uma meta em comum que é mais importante, que tem que ser alcançada primeiro? O nome disso se chama relacionamento. E ele acontece em todos os relacionamentos. Tanto pais com filhos, marido e mulher, namorado, namorada, né? E aí a gente faz algumas perguntinhas para estabelecer. Vamos supor que, por exemplo, o desejo da mulher naquele ano seja ter um filho. E o desejo do homem seja ter uma promoção no trabalho. Tá. E aí ele tem que se dedicar mais ao trabalho. E aí ele precisa de mais dinheiro para investir em mais cursos. Como que vai investir esse dinheiro aí em ter filhos e tal? Então tem-se que ser muito planejado isso. Então, primeira coisa, saber qual que é o propósito, qual que é o motivo, qual que é o porquê que está de trás daquela meta. Né? Então, por exemplo, nesse caso, a mulher ela quer muito. Por quê? Que idade que essa mulher tem? Ela já está numa idade mais avançada. É o primeiro filho? É o segundo filho? Tem condições financeiras? Vai ter uma babá depois para poder ajudar? Ela vai poder continuar no emprego para poder cuidar da criança? Ela vai ter que sair do emprego? Então, tudo isso são coisas que têm que ser pensadas. No caso, se ela tiver que sair, o salário do marido é capaz de sustentar essa nova família que se inicia?
E aí, quando a gente começa a pensar nisso, aí a gente fala, então eu acho que talvez fosse mais interessante nesse momento, realmente a promoção dele. Porque daí, se ele tiver uma promoção, aí eu posso me dar o luxo de ficar um pouco mais tempo em casa. Então, tem-se que ser tudo muito conversadinho, muito negociado. E quando a gente sabe o porquê das coisas, não, eu quero porque quero. Né? Então, quero porque quero não é legal. Eu quero porque já estou numa idade avançada, eu quero porque realmente eu sempre quis ter filhos. Vamos fazer uns exames e se tiver algum problema para engravidar, pode ser uma gestação que demore um pouco mais para acontecer. Então, tudo tem que ser... Porque o instinto agora está dizendo que é a hora, que é agora, eu quero porque quero, não é verdade? Meu coração de mãe, o sentimento, a gente também tem que levar isso muito em consideração. O afeto, a afetividade, a disponibilidade que a gente tem, também tem que entrar muito em questão nisso daí. Não apenas o aspecto financeiro, mas como as próprias promessas de ano novo ali falaram, né? O financeiro, ele pesa muito. Então, saber equilibrar isso daí. Quais são as metas de um e quais são as metas de outro. E outra, Regiane, uma coisa que a gente tem que saber muito é que quando a gente entra num relacionamento, nós temos que estar dispostos a abrir mão de certas individualidades para juntos adotarmos um novo estilo de vida, para juntos adotarmos novas metas, para juntos termos novos objetivos. Então, antes de se casar, para quem ainda não se casou, é muito importante pensar nisso, né? Eu sempre dou um conselho assim para as minhas meninas. Eu falo, gente, antes de casar, faz um test drive. Pega o namorado, pega o noivo, passa uma semana assim, vai para uma ilha, para um lugar onde não tenha televisão e não tenha conexão Wi-Fi. Fica 7 tem gente que vai ficar dias. Doido. Tem gente que não vai aguentar. 7 dias. Uma semana sem zap. Uma semana. Por quê? Porque aí você vai passar uma semana conversando com aquela pessoa. Verdade. E aí sim, você vai saber. É uma imersão. Né? É assim, ó, 24 horas por dia, 7 dias na semana, conversando, um com o outro, sabe? E aí, sobreviveu a 7 dias, aí a gente consegue, passa muitos e muitos anos. Porque no final, o que vai sobrar? É isso, é a conversa, é o diálogo, é a convivência. É o companheirismo mesmo. E se no caso, nessa conversa, nesse planejamento, está cada um andando para um lado diferente, não está existindo esse bom senso que você colocou aí dentro do relacionamento, né? De saber quais são as metas, quais são as prioridades. Isso já é uma primeira amostra, uma primeira denúncia de que o relacionamento de repente não está indo bem? Fazer uma listinha. Faz uma lista de prós e contras. Se os objetivos são diferentes, por que a gente não pode negociar então? Então vamos fazer o seguinte, esse ano agora de 2016 a gente corre atrás da sua promoção, mas em 2017 nós vamos ficar grávidos, porque o homem também fica grávido junto com a mulher. Fica. Muitas vezes até com sintoma. Tem que participar, tem que ir para consulta. Meu marido mesmo dá banho no bebê, então ele participa muito, ele gosta de ir nas consultas, né, quando eu estava grávida, né? Então, assim, é importante eles participarem também, né? Claro. Então, ou será que a gente faz o contrário? Será que a gente tem neném agora e aí ano que vem você corre atrás da promoção? Mas tem que ser conversado agora. Não tem papo, não tem conversa, não tem negociação, não tem jogo. Será que esse relacionamento ainda vale a pena? Pode ser que não tenha futuro mais, né? Tem perguntas chegando e a gente vai colocar na tela agora pra você, Kátia. Vamos lá? Vamos ver? Bora lá. Meu marido recebeu uma proposta de emprego na Turquia, mas eu não tenho planos de sair do meu emprego agora e abandonar o apartamento que acabamos de pagar. Essa relação tem futuro? É a pergunta da Fabiana. Obrigada, Fabiana. Se tem futuro. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo está mais fácil, né? Estão mais próximas, estão mais próximos. Tem Wi-Fi, tem... todos os aplicativos tudo de que conversa, você quiser aí, tem como se conversar, né? Skype, tá mais fácil. O que eu sugeriria aí a Fabiana? Realmente, vale a pena esse homem ir para a Turquia? Já pararam, já sentaram para conversar quais são os custos, benefícios de ir para esse ambiente novo? Por que para ele isso é importante? A mulher, a gente tem que se preocupar com isso também, assim como o homem tem que se preocupar com a gente. Por que é importância? É importante descobrir a importância, descobrir a relevância, descobrir o motivo, é o primeiro passo. Uma vez isso descoberto, saber se está disposto a ceder ou não.
Por que não fazer então aí um test drive de 6 meses? Ele vai, passa 6 meses lá, vê se vocês se adaptam. Vai que a saudade dela aperta e ela descobre que o amor é mais importante do que o emprego que tá por aqui. Vai que nesses 6 meses ela tem também uma oportunidade de transferência pro lado de lá. Vai que vende esse apartamento aqui e consegue comprar um muito melhor lá. Eu acho que as pessoas, elas têm muito medo da mudança. É verdade. A mudança, a estabilidade. Às vezes você trabalhou a vida toda para conseguir aquele apartamento, aí de repente você fala, poxa, mas eu vou ter que abrir mão de tudo para poder ir para lá. Um país diferente, para um cultura país diferente, né? Uma situação completamente oposta realmente assusta, né? Por isso que eu falo, faz um teste antes. Realmente é uma decisão muito difícil, mas não feche tudo de uma vez. Ou se fechar, tenha a consciência de nunca mais retornar a esse assunto. De não ficar, e se eu tivesse ido? E se ele tivesse ido? O e se prejudica muito a gente. E uma situação como essa, muitas vezes, causa dentro de uma relação um jogo de quem pode mais, né? Começa aquele cabo de guerra para ver quem é que tem mais força. Se ela ganha, se ele fica, significa que ela ganhou. Se ela vai, significa que ele ganhou. E que ela abriu mão de tudo, ela se sacrificou. Então é uma questão que tem que estar muito bem resolvida, independente da decisão, se ele vai ficar, se ela vai, se eles vão separados daqui a um tempo. Porque também esse homem pode decidir ficar por aqui e ficar infeliz. E culpando essa mulher por ter aberto mão de uma oportunidade de trabalho importante, que poderia ter mudado a história da família toda, né? Em prol... E que futuro tem esse relacionamento, relacionamento infeliz desse jeito? Vai começar a causar um desgaste. Uma palavra que você achou que eu achei muito interessante é cabo de guerra. Relacionamento não pode ter isso. Não tem que ter guerra, gente. É amor, é paz. Tem que ser os dois puxando o mesmo cabo pro mesmo lado. Se tá um puxando para um lado e um puxando pro lado, tem alguma coisa errada. Muito errado. O objetivo é a gente fazer um laço lá na ponta, joga e os dois vai puxar e vai correr atrás daquele objetivo. Se tá cada um para um lado, tá na hora de sentar e conversar. E não adianta. Por mais que eu repita isso, é a única forma da gente progredir dentro do nosso relacionamento. Se não conversar, se não houver diálogo, não tem como. E aí muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sei conversar com meu marido. Então vou dar uma dica que eu uso no meu relacionamento. Eu, às vezes, quando eu tô muito irritada ou então quando eu tô muito chateada, eu sou muito explosiva. Então eu já aprendi que eu não posso conversar, falar naquela hora. Tem que esperar um pouquinho. Senão eu acabo soltando alguma coisa que não deveria. Então o que eu faço? Eu faço a terapia do copo d'água. Isso é legal. Isso é muito legal. Terapia do copo d'água. Pega um copinho d'água, bota água na boca e deixa ela lá. Engoliu a água. Depois de refletir muito. Reflete. Aí eu falo, então tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Aí pra eu não falar, o que eu faço? Eu escrevo. Então eu escrevo tudo que eu quero e é escrito, não vale digitado. Porque se você só digita, você aperta o send e vai. Né? Então você escreve, porque dá tempo de você passar limpo, ver se é aquilo mesmo que você quer dizer. Se você já tirou a parte ofensiva, mas você descarregou aquela raiva, aquela angústia, porque a gente pode sentir isso. Claro. A gente é humana. Né? Pode ficar irritada, pode ficar chateada, pode sentir raiva, pode tudo. Só não pode descarregar isso tudo no outro. Então, nesse caso, independente da decisão que eles vão tomar, tem que estar tudo muito acertado, muito bem resolvido. Muito esclarecido. Sugiro aí fazer um teste drive. Vai que ele vai pra Turquia, chega lá e vê que não é nada daquilo que ele queria na vida. De bom, e ela vai pra lá. E vai que é tudo de bom. E ele fala, olha aqui as 1000 maravilhas, vem pra cá, e ela realmente decide. Mas deem-se a oportunidade de tentar. É verdade. Vamos pra próxima pergunta? Vamos ver quem é que vai falar agora com a gente. É a Larissa. Minha prima é noiva há 6 anos. E o dela recebeu um bom dinheiro. É seu noivo. Deve ser, né? O noivo dela recebeu um bom dinheiro do acerto, porque foi recentemente demitido. Esse dinheiro daria para ele realizar o sonho dela de se casar, mas ele pretende guardar o dinheiro para comprar um carro. Como aconselhá-la? Olha aí, mais uma vez são interesses conflitantes, mais uma vez, né? E mulher tem o sonho de se casar desde que a gente é pequenininha, né? Desde que a gente é princesinha. Olha eu de branco. Até o irmão vira noivo, né? Quando a gente quer brincar, né? Não é verdade?
Então a gente tem isso. E o homem tem aquela vontade de ter o carro, mas por que para ele esse carro é importante? É isso que ela tem que entender. Às vezes, esse carro, o que representa? Não é só um carro. O que este carro aí representa? Representa que ele pode ter um pouco mais de mobilidade para poder conseguir novos clientes, o que vai ser bom no emprego. Também pode ser um sonho da vida inteira. Assim como a mulher sonha em casar, o homem muitas vezes sonha em ter um carro. Ele não começa brincando com um carrinho. Não é exato. Então, vamos lá na infância de novo. A menina sonha em ser princesa e casar e o homem sonha em ter um carro. Na parede, brincando com o carrinho. Ser o herói. Vai que esse carro é assim, ele se transformando aí em herói, não é verdade? Então tem que sentar e aí tem que fazer conta. Nesse caso aí, tem que sentar. Você quer com conselho, Larissa? Chama um consultor financeiro para ver como render esse dinheiro aí da melhor maneira. Porque quando a gente aprende a administrar as finanças e passa a ter objetivos em comum, dá para casar, dá para comprar carro, prospera, né? Dá para a gente fazer um casamento um pouquinho mais simples e comprar um carro mais simples, não é verdade? E fazer uma super viagem de lua de mel de carro, por exemplo. Olha isso. Então dá pra gente fazer o quê? Faz um consórcio para poder comprar o carro, paga uma parcela, faz consórcio pro casamento, que é tantos meses pagando aí. E até o dia do casamento tem que estar com tudo pago, né? Pede pras madrinhas lua de mel de presente, mas tem que ver, tem que respeitar o limite do outro, tem que respeitar o sonho do outro. Um casal que já quer se casar com sonhos e objetivos diferentes, não tem um futuro distante assim muito garantido. Porque quando a gente tá realmente, quando a gente ama de verdade, né? Não é abrir mão dos seus sonhos pelo sonho do outro. Não. Mas é muito bom a gente ver a pessoa que a gente ama também realizando um sonho. Não é? Por isso que a gente precisa isso. trabalhar para que os nossos sonhos sejam realizados, mas o do outro não pode ficar em segundo plano, não é, Kátia? Então a gente tem que fazer o quê? Ou estabelecer novos sonhos juntos, né? Que eu acho que é o mais importante, ou uma época realiza um sonho de um, mas com a promessa de que se depois realize o sonho do outro. Claro que a gente pode realizar os dois sonhos. Às vezes vai precisar esperar só um pouquinho mais de tempo, mas a gente não está abrindo mão daquilo ali para sempre. Então essa negociação do tempo, ela também é muito importante dentro do relacionamento, né? Quem que está mais disposto a abrir mão? E aí, geralmente, nós mulheres que somos muito mais altruístas, a gente tem essa capacidade aí um pouco maior de abrir mão. Mas aí também tem um detalhe, tem que abrir mão em favor do sonho do outro, mas com limites. Então tá bom, vou te ajudar agora a comprar o carro. Mas depois que ele tiver quitado, nossa próxima dívida é o casamento. Combinado? E assim sim, combinadinho. E o outro tem que cumprir a parte dele do acordo. É claro que tem que cumprir também. Aí não adianta, não, mas olha só, agora que já pagou o carro, a gente podia... Não podia nada. A meta era o casamento. O combinado foi o casamento. E o combinado nunca sai caro. Sempre dá certo o que é combinado. Por quê? Porque aí a gente vai jogar tem na cara do outro depois, né? E tem até estímulo para poder fazer outras metas. Por quê? Porque você confia no teu parceiro. Você sabe que ele foi capaz de cumprir o prometido, de cumprir o combinado. E quando está combinado e foi cumprido direitinho, então agora vamos estabelecer uma próxima meta. Por quê? Porque sabe que os dois estão dispostos a lutar por aquilo ali juntos. E isso é importante. Tá certo. Tem mais uma pergunta para você aqui, Kátia. Vamos ver. A Olívia quer saber. Acabei de passar por uma crise muito grande no meu casamento. Meu marido e eu decidimos que temos que fazer planos para 2016 juntos. Como podemos fazer isso depois desse momento delicado? Olívia, esse é o melhor momento, gata. Por quê? Porque ele está disposto. E quando o outro está disposto, é o melhor momento que existe para a gente poder trazer ele para perto da gente. Agora, vamos ver como é que está o coraçãozinho da Olívia aí também, né? Se ainda não está muito cheio de mágoas, muito cheio de dependendo do motivo da crise, né? Dependendo desse motivo. Então, traçar essas metas juntos, traçar esses planos juntos é muito bom, é muito gostoso para reacender. Por quê? Porque aí a gente acaba esquecendo
o passado, né? E colocando coisas novas aí pra frente. Não existe melhor momento para fazer isso do que início de ano, né? Porque parece até assim que a briga ficou no ano passado. Você já fala, não, ficou pro ano passado. Hoje ainda é dia 8 ainda, mas parece que já faz assim muito tempo. Então deixa o passado para trás. A mulher, a gente também tem muito disso. A mulher, a gente vive muito do passado, né? Vamos procurar, Olívia, uma sugestão. Procura voltar o teu olhar um pouquinho mais pro futuro. Claro, mantendo aí o bom senso, não é verdade? Mantendo aí uma orientação saudável para esse relacionamento. Mas é o melhor momento para se estabelecer agora. Chama o cara e fala, e aí? O que a gente vai fazer desse nosso ano? Vamos planejar uma viagem? Que coisa melhor do que planejar a viagem de lua de mel? Lá em casa, eu planejo todos os anos a minha viagem de lua de mel com o marido. Precisa, né, gente? Então, a gente pode resumir a história dizendo que para a gente conseguir colocar um plano, que a gente pode chamar de plano, meta, sonho, como quiser, em prática, a gente precisa de algumas questões básicas aí. Primeiro, não definir muitos planos. Não definir muitos planos. Por exemplo, carro e casamento. 2, tá ótimo. Tá bom. Né? Não adianta carro, casamento, promoção, filho, casa nova. É muita coisa. Tá. Não. Então, poucos planos. Segundo, tem que saber o porquê que a gente quer isso daí. Tá. O motivo. E o terceiro, que é muito importante, que a gente ainda não conversou aqui. O que você está disposta a abrir mão em função daquele objetivo. Porque às vezes a gente pensa só assim, ah, não, eu quero ir para academia, por exemplo. Aí vai lá, compra roupa, tênis, aí vai, tá disposta a pagar mensalidade. Mas eu estou disposta a abrir mão dos docinhos? Eu estou disposta a abrir mão da cervejinha então, do fim de semana? É falta de tempo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você está fazendo para passar aquele tempo na academia. Aquele tempo na academia. Então, o que você está disposto a abrir mão é algo muito importante que as pessoas não colocam no papel e que geralmente é aí que afunda o propósito. E estipular um deadline também, né? Precisa ter prazo, né? Para realização. Ai, Kátia, é uma pena ter que encerrar, porque tá tão bom o nosso papo. Mas semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais, com certeza. Obrigada pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Kátia Damasceno, que é fisioterapeuta especializada em sexualidade, vai voltar na semana que vem para bater papo com a gente, com certeza. E aí você vai fazendo contato também através das redes sociais, tem canal no YouTube, tem também o site www.mulheresbemresolvidas.com.br. Adoro o nome do seu site. mulheresbemresolvidas.com.br. Obrigada, meu anjo. Até a próxima. Obrigada, minha linda. Até semana que vem. Bom fim de semana. Beijos. Até. Tchau, Tchau.